Esse é o tema do debate que vai começar agora aqui no Visão CNN. Para isso, nós convidamos a Samantha Meyer, advogada constitucionalista, e o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal, Gustavo Sampaio. Gente, bem-vindos. Boa tarde aos dois. Antes de mais nada, queria contar aqui as nossas regras de sempre. A gente tem por premissa equilibrar a fala dos convidados. Então, cada um de vocês vai ter 2 minutos para responder. Para que eu não seja indelicada aqui ficar interrompendo as frases finais, a gente tem uma sinalização clara. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Quando vocês estiverem falando, eu vou sumir. Quando o tempo acabar, o meu quadradinho aqui volta para a tela de vocês dois. Vamos começar então pela primeira pergunta. A Procuradoria-Geral da República, como a gente disse agora, pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento de ações contra Bolsonaro e aliados do governo em apuração da CPI da pandemia. O STF deve aceitar o pedido da PGR da República? Primeiro as mulheres, por favor. Bom, boa tarde, Roberta Russo, boa tarde ao meu colega, doutor Gustavo Sampaio. A minha opinião, eu faço aqui uma análise exclusivamente jurídica. Eu entendo que o STF deve acatar o pedido da vice-procuradora-geral, eu li a petição, está extremamente fundamentada, objetiva, e o que ela coloca ali? O que se busca é a materialidade do crime e a autoria. Não há elementos suficientes que justifiquem uma ação penal, ou seja, o direito penal, ele é um direito que atua de maneira subsidiária, ou seja, ele deve ser a última caminho para se punir alguém. Nesse sentido, em toda a investigação que a CPI fez, e a gente sabe que a CPI atua politicamente, porque é composto por políticos, por mais que eles estejam ali de uma maneira imparcial, é uma CPI política. Os elementos que foram colocados e apontados foram extremamente genéricos, que não demonstraram a materialidade dos crimes apontados, o que não justificaria a ação penal. E a gente também tem que fazer uma análise aqui que a atuação da CPI na busca da verdade real, de certa maneira, foi prejudicada porque a CPI ficou restrita apenas à investigação da atuação da União e não dos estados, embora quando da sua abertura ela quisesse também investigar os governadores, por força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus, ela ficou restrita apenas à atuação da União. Então isso já prejudicou de certa maneira o trabalho da CPI e os indiciamentos que a CPI fez foram feitos de maneira genérica e o direito penal não admite isso. Eu preciso individualizar cada conduta para que se justifique a ação penal e o Estado com todos os custos que isso acarreta para o país. Então eu entendo que o Supremo deve acatar esse parecer extremamente técnico da vice-procuradora da República. Professor, antes de passar para você, na sua apresentação acho que eu pulei uma parte. Professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Agora sim, por favor, sua vez, professor. Boa tarde, doutora Samantha, boa tarde, Roberta, boa tarde aos que nos acompanham aqui na CNN Brasil. Eu tenho uma singela discordância em relação ao que foi dito pela minha colega, advogada, porque, de fato, o trabalho feito pela Comissão Parlamentar de Inquérito foi um trabalho de ampla robustez. Foram terabytes de documentos e provas arquivados e preparados e coligidos em torno da conduta dos dirigentes do governo federal do Brasil durante a CPI da pandemia da Covid-19. Se o Supremo Tribunal Federal acolhe ou não, essa é uma decisão que há de ser da Corte. Claro que o Ministério Público, como titular da ação penal, como dono da ação penal, ele pode pedir arquivamento, ele pode oferecer denúncia com base em provas que lhe são encaminhadas. Evidentemente que há uma tradição da parte do Poder Judiciário, seja ele nas instâncias inferiores, seja ele no próprio Supremo Tribunal Federal, de acolher a priori as manifestações do Ministério Público. Todavia, se a manifestação do Ministério Público for uma manifestação diretamente contrária ao resultado de um procedimento investigatório e se manifestar assim pelo seu arquivamento, nada obsta que o Supremo Tribunal Federal não acolha a pretensão da Procuradoria-Geral da República, no caso em concreto, que é o órgão máximo do Ministério Público da União no Brasil, e decida em sentido contrário.
porque é preciso aqui apresentar uma última nota em relação a isso. O Ministério Público, quando ele oferece denúncia, ele não condena. Quando oferece denúncia, ele pede ao Poder Judiciário a instauração de uma ação penal e é o Poder Judiciário que terá autoridade, com base no devido processo legal, observados o contraditório e a ampla defesa, de processar e julgar. Então, nessa fase inicial de denúncia, o Ministério Público pensa no interesse da sociedade, com base nos indícios e provas existentes, e me parece que as provas são robustas, pondo uma certa nuvem de estranheza sobre o comportamento da Procuradoria-Geral da República nessa manifestação. Professor, acabou o tempo, desculpe. Vamos para a segunda pergunta, então. Um grupo de 7 senadores que compuseram a CPI da pandemia assinaram uma ação que foi protocolada hoje e que pede ao STF a abertura de um inquérito por prevaricação contra a vice-procuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo. Esse documento ele aponta irregularidades na solicitação de arquivamento de 7 das 10 apurações sobre Jair Bolsonaro, ministros e ex-ministros com base nesse relatório da CPI da pandemia. Além disso, os senadores também pedem a manifestação direta e pessoal do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que teria usado, conforme a ação, Lindora como testa de ferro. Em caso de omissão de Aras, os parlamentares solicitam a remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público Federal. Qual é a sua avaliação sobre esse posicionamento agora desse grupo de senadores? Nessa segunda pergunta, começamos pelo professor. Depois de intenso trabalho feito pela Comissão Parlamentar de Inquérito, é natural que a comissão se resigne com uma manifestação de tamanha densidade, no sentido de menosprezar todo o empenho feito por um órgão parlamentar, no sentido de coligir provas a respeito da conduta de, como eu disse, os governantes da estrutura federal de poder no Brasil. Evidentemente que isso não significa dizer diretamente que tenha havido crime de prevaricação. Porque o crime de prevaricação, que é um crime previsto no artigo 319 do Código Penal brasileiro, é um crime que define a conduta daquele que tem o dever de apurar, o dever de verificar, o dever de examinar o comportamento daquele que é seu inferior hierárquico, como acontece dentro da estrutura da administração pública, para fim, então, de puni-lo, se for o caso, ou de tomar as medidas necessárias ao acerto devido de contas. A Procuradora-Geral da República, em exercício, vice-procuradora, ela detém a independência funcional como membro do Ministério Público. Eu entendo a manifestação do Senado da República, é algo que se deve apurar mais, mas me parece ainda prematuro para se dizer que há um crime de prevaricação ocorrido. Por favor. Eu entendo que essa tentativa, né, dos senadores, em face de todo o resultado da CPI, é, na verdade, uma politização a respeito do pedido da vice-procuradora-geral da República. A peça dela é uma peça técnica, extremamente fundamentada, não só na jurisprudência do Supremo, como em doutrinadores, e como bem colocou o meu colega, ela tem independência funcional e, diante daqueles elementos, entender e demonstrar que não há provas e elementos suficientes para justificar a continuação dessa investigação de uma futura ação penal, mas daí colocar que a prevaricação, eu entendo que é demais neste momento. E digo isso também porque eles pedem para que o Procurador-Geral da República se manifeste. Isso não faz sentido, porque o Procurador-Geral da República ele não é o detentor, ele, pessoa física, desta ação. A ação está sob a Procuradoria-Geral da República, sobre a instituição e não sobre a pessoa. Eles não são donos dos processos. Então, se ele está de férias, a vice-procuradora vai assumir e, com a sua independência funcional, vai emitir o seu parecer pedindo um não arquivamento, que, como bem meu colega colocou, vai caber ao Supremo Tribunal Federal decidir ou não. Então, pedir para que o Procurador-Geral da República manifeste a sua opinião sobre isso é tentar politizar uma questão que é jurídica. Nós estamos aqui numa manifestação do Ministério Público e não de uma manifestação de A, B, C ou D. É assim que as regras jurídicas
funciona. Eu entendo a resignação dos senadores, mas eu acho que é mais uma vez o que a gente vive no nosso país, essa politização de questões que são técnicas e jurídicas e que estão seguindo um procedimento legal. Estejam elas de acordo com a nossa opinião pessoal ou não, elas estão respeitando as regras impostas pelo direito, que é igual para todos, não importa o seu lado. Professor, suas considerações finais, por favor. É preciso notar que, se por um lado a politização, segundo alega e fundamenta a doutora Samanta, no trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, é preciso notar que a Comissão Parlamentar de Inquérito é um órgão parlamentar, é um órgão, no caso concreto, do Senado Federal, que é uma instância de representação dos Estados-membros da Federação em Brasília e eleito pelo povo. É natural que haja um comportamento parlamentar de natureza política. Agora, é preciso verificar se não está havendo politização dentro do Ministério Público, porque essa, sim, é rigorosa e absolutamente imperdoável. Porque o Ministério Público tem que agir conforme o interesse público, o Ministério Público é sociedade e juízo, o princípio que rege a ação penal é indúbio pro societatis, portanto, a denúncia é peça inicial da ação se há fundado motivo de ocorrência de uma prática delituosa. Quando o Ministério Público se comporta de modo sistemático, reiterativo, repetitivo, num sentido de privilegiar interesses do governo federal, lança-se uma nuvem de desconfiança sobre a atuação do Ministério Público, que deve ser, portanto, uma atuação neutra do ponto de vista político, partidário, ideológico. Não estou dizendo que isso esteja acontecendo agora, de modo nenhum. Apenas digo que é preciso também analisar se há ou não politização dentro do Ministério Público, porque essa seria absolutamente inconstitucional. Doutora Samanta, suas considerações finais, por favor. Eu entendo que, como meu colega bem colocou, que a CPI, né, é um órgão do Senado Federal, mas a gente sabe também que a CPI é um direito da minoria, dentro do regime democrático, de fiscalizar a maioria. Né? Se a maioria é o governo, normalmente a minoria é exercida e é composta por partidos que se opõem a esse governo. Portanto, ela tem essas funções de investigação, mas ela é um órgão político. E analisei todo o relatório da CPI e entendo que ele é bastante genérico, baseado em notícias de jornais, de revistas, e que falta justamente essa robustez probatória. Concordo com meu colega que seria muito ruim uma politização do Ministério Público, mas eu não consigo vislumbrar nesse pedido da vice-procuradora, extremamente bem fundamentado e objetivo, uma politização. E isso caberá também ao Supremo Tribunal Federal, ao acatar ou não o pedido dela. Eu entendo que ela, dentro da independência funcional, entendeu que não haviam elementos para se propor, para que se continuasse a investigação e para se propor uma ação penal. Porque também o Ministério Público tem que ter o cuidado de não propor ações, né, que estejam sem essa robustez, sem a materialidade do crime, sem autoria, porque isso vai ser julgado inepto pelo Poder Judiciário, e isso é muito ruim, ou seja, você vai usar todo o aparelho judiciário para algo que não tem, que não justifica a sua propositura. Então, este cuidado também deve caber ao Ministério Público. Se ele entende que não há esses elementos, cabe a ele pedir o arquivamento. E se o Supremo Tribunal Federal concordar, vai arquivar. Ou seja, não consigo vislumbrar no ato da vice-procuradora-geral da República qualquer questão relativa à prevaricação ou à politização. Né? Como meu colega bem falou, o Ministério Público não decide nada. Ele pede, encaminha ao Poder Judiciário e essa decisão vai ser tomada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas não vejo aqui nenhum ato ilegal ou algo que indique uma politização do Ministério Público, que a gente sabe que vem se pautando com muita imparcialidade ao longo dos anos. Tá certo. Conversamos aqui com Samanta Meyer, advogada constitucionalista, e também com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, professor Gustavo Sampaio. Obrigada aos dois pelo debate aqui no Visão CNN.